Boa noite, meu nome é Gilberto Maestro Júnior e mais uma vez vou até você para o A Luz do Direito, nosso encontro semanal de entrevistas, de bate-papo sobre assuntos importantes e relevantes, não apenas para aqueles que estudam, se dedicam ao estudo, ao trabalho com o direito, mas para você que quer se atualizar, quer participar dos grandes e principais debates do momento, bem como de debates relevantes para o estudo do direito. Hoje, nós teremos a oportunidade de discutir um pouco a advocacia, a conduta ideal do advogado. O tema de hoje, combatividade e ética na advocacia. E o nosso entrevistado será o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Dr. Sérgio Aparecido Macário. Dr. Macário, além de advogado combativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de São Paulo, subseção Santo André. E, recentemente, passou a exercer atividades como assessor do conselheiro Paulo Silas no Tribunal de Ética da OAB de São Paulo. Dr. Macário, um grande prazer recebê-lo no nosso programa, no nosso encontro para entrevistas aqui no Legale Virtual. E gostaria de, desde já, agradecer o esforço e o préstimo do colega ao atender ao convite que lhe foi direcionado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o professor Gilberto Maestro. É uma honra estar aqui nesse programa que vem atingindo nível de audiência tamanho e colaborando com a comunidade, não só da população em si, mas com a comunidade jurídica, sempre trazendo aqui ideias esclarecedoras. Para mim é uma honra. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. E vamos partir para o assunto de hoje, hein? Vamos partir para o debate sobre a advocacia. Todos nós sabemos que a combatividade é uma característica que deve acompanhar a atuação do advogado. O cotidiano da advocacia deve ser caracterizado pela combatividade. Eu gostaria de ouvi-lo acerca disso, porque a combatividade me parece que, ela, embora seja uma grande característica, algo indispensável para o bom advogado, às vezes ela perde um pouco dos limites e acaba extrapolando para algo que foge do ideal. Então eu gostaria de saber do Dr. Macário, o que seria a postura ideal, qual seria a postura ideal do advogado, o que seria a combatividade boa, esperada de um bom advogado, e quais os limites para isso? Sem dúvida alguma, tem muitos operadores do direito que eles acabam confundindo a combatividade com a agressividade. São coisas bem distintas. A primeira, a combatividade, é aquele operador do direito que tem conhecimento das leis, da norma, do campo de atuação e sabendo distinguir, evidentemente, esse campo do direito para o campo da atuação. O campo da combatividade é aquele advogado que ele jamais abaixa a cabeça com medo do magistrado ou do Ministério Público em si. É aquele operador do direito que ele é aguerrido justamente por conhecer não só os seus limites, mas também o limite que a lei lhe confere, sendo essencial para a administração da justiça, naquele momento em que defende o seu cliente, a pessoa que está ali sendo patrocinada. E me parece que essa combatividade levada além dos limites, o extrapolar desta conduta que nós esperamos dos nossos colegas, dos advogados, é algo que marca o cotidiano forense, né? Não raro nós encontramos colegas que se perdem um pouco nisso, ou não? Infelizmente, no dia a dia forense, nós deparamos com alguns colegas que eles fazem da mesa de audiência um campo de guerra, inclusive com o próprio colega que está ao lado defendendo a parte contrária. Isso até mesmo pela legislação que assola a classe dos advogados, isso é vedado pelo próprio ordenamento jurídico. Uma vez que o advogado ele tem que ser sereno, ele tem que ser cortês, não só com as partes, com os juízes, com os membros do Ministério Público, mas, sobretudo, ele tem que ser sereno consigo próprio. Por quê? Dali você divide o bom profissional do mau profissional. O profissional que, na maioria das vezes, transgride o campo de atuação, geralmente ele acaba adentrando a própria lide, o que não é aconselhável. Por quê? Se fosse assim,
as partes não precisariam de propriamente advogados para defendê-los, que estariam ali. O papel dos advogados é justamente estar isento de qualquer emoção na mesa, justamente para poder refletir o direito, ser uma pessoa isenta a lide. Me parece também que nós podemos festejar o fato de que, embora não se mostre algo raro, esse tipo de realidade na mesa de audiência também não é tão frequente. Me parece que a exceção seria esse comportamento. A maior parte dos advogados tem, de fato, uma postura extremamente elogiável e isso nos deixa muito felizes como integrantes desta, mais do que profissão, né, desta missão que me parece é a advocacia. Né? A advocacia, de fato, ela é uma missão. Ela exerce um munus público, ela transgride, como nós estávamos dizendo propriamente, a questão da lide posta na mesa. A advocacia ela é nobre e é uma felicidade muito grande quando nós nos deparamos com os colegas e, para nossa felicidade, a grande maioria, como bem você frisou, que são pessoas cortês, são pessoas que conhecem o direito, de modo a facilitar a busca pela verdade real que ali nós todo dia enfrentamos e vamos em busca dela. Né? Sem dúvida. E no que se refere à ética, a quantas anda a questão da ética no exercício da advocacia? Nós sabemos que a OAB mantém o Tribunal de Ética e Disciplina e que tem uma missão muito maior do que meramente julgar a conduta dos advogados, quando levada ao conhecimento do tribunal. Tem uma missão socioeducativa, de realmente esclarecer quais seriam esses limites de atuação do advogado no que tange ao fator ético. Até que ponto a atuação pode caminhar sob pena de transgredir a ética, ou as vedações de ordem ética. Né? Gostaria que falasse um pouco do Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética ele tem a função, a dupla função de coibir os abusos que venham macular a própria classe da advocacia, e não só isso, como também os direitos da sociedade, como os advogados que acabam atravessando esse sinal, e também orientar os próprios advogados na atuação, no que é permitido pela legislação e o que deixa de ser permitido, porque a legislação que abarca a classe dos advogados, ela é uma legislação até que complexa um pouco, né? Mas de fácil compreensão a partir do momento que a gente começa a se debruçar sobre ela. E o Tribunal de Ética, ele está lá justamente para quê? Como nós, advogados, dar àquele que foi em busca do Tribunal de Ética a guarida necessária, seja advogado ou seja a população como em si, justamente para nortear e pacificar toda a celeuma que existe na sociedade. E muito trabalho, né? Agora que o doutor está assessorando o conselheiro Paulo Silas, valoroso conselheiro Paulo Silas, na sua labuta no Tribunal de Ética, imagino que a rotina deve ser extremamente ardorosa, não? Realmente existem, só esse ano nós temos lá 1.500 demandas, né? Eu hoje pertenço à 6ª Câmara, e essa 6ª Câmara, só para vocês terem noção do tamanho do serviço que tem, são 20 conselheiros, 13 assessores, na qual me incluo, 2 colaboradores e mais 2 assistentes. De modo que, realmente, a OAB ela é uma das instituições sérias que ela, se tiver que cortar na própria carne, ela não pensa em 2 vezes fazer. Por quê? Volto a dizer, a função do advogado, a função do Tribunal de Ética, das câmaras recursais, é justamente trazer a luz do direito. E isso nos deixa, mais uma vez, muito satisfeitos. Afinal de contas, a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia agir de um modo diferente, já que a presença histórica dela em todos os grandes momentos do nosso país, da nossa política, da nossa economia, de tudo que interessa ao Brasil, a Ordem sempre esteve presente nos momentos mais importantes. E não poderia ser diferente no cotidiano, principalmente dos próprios advogados. Então, nós realmente sentimos muito orgulho, né, quando ouvimos relatos como o do Dr. Macara nesse momento. Muito bom, fico contente com isso. Agora, mudando um pouquinho do enfoque, mudando um pouquinho o enfoque, nós estávamos abordando a questão até agora
sob o prisma do comportamento do advogado na mesa de audiência. Mas nós sabemos que o advogado transita em diversos outros ambientes. Então, eu gostaria que o doutor colocasse um pouco a sua impressão sobre qual seria a postura, o comportamento adequado do advogado perfeito, o advogado combativo e ético, fora do ambiente da sala de audiência. Por exemplo, na relação com o cliente. São coisas assim que não podemos... Eu, particularmente, tenho um raciocínio que a figura do advogado, como da pessoa, elas não podem ser diferentes. A conduta do advogado para com o cliente, ela deve ser a mais transparente possível. Ela deve ser zelosa. O advogado, ele deve buscar sempre a alta performance. Como que se busca a alta performance? Através de estudos, através de dedicação, através de congressos, através de especialização, mestrado, para quê? Que realmente, que aquele cliente que vá em seu escritório, ele possa se sentir à vontade, porque ele estará ali na frente de uma pessoa que realmente conhece o direito. Então, o papel do advogado, ele não para no momento que vai a uma mesa de audiência fazer as próprias audiências, mas é muito além disso. No próprio dia a dia, na sociedade, todo mundo acaba sabendo que determinada pessoa é advogado e acaba sendo maculado pelo simples ato de uma transgressão, que seja ela mais simples possível. Então, o advogado ele tem que sempre estar se vigiando, estar com uma postura adequada, um palavreado adequado, de modo que sempre venha a enaltecer a classe da Ordem dos Advogados. Me parece também, eu costumo falar isso aos meus alunos de prática, que o advogado ele tem que ter um comportamento que faça dele um verdadeiro exemplo, não? O advogado deve se portar de forma tal que aquelas pessoas que com ele tiverem contato passem a nele ver algo a admirar. Até porque a nossa função é convencer o juiz, não é? E convencer o juiz, nos termos da lei, daquilo que é justo e é correto à luz dos interesses do nosso cliente, mas antes de mais nada, à luz do que é justo e da própria disciplina legal da matéria. Bem, em sendo assim, é importante que o advogado se mostre respeitável, porque quem não é respeitável não é ouvido. E quem não é ouvido não convence ninguém, não é verdade? Esse respeito ele já se faz necessário e se impõe no primeiro momento que o cliente vai até o escritório do advogado. Porque se você recebe um cliente no seu escritório e você não está ali trazendo a ele uma segurança, e essa segurança não é nem a jurídica por hora, mas é aquela segurança, estou nos braços de um conhecedor do direito, a coisa fica um pouco mais complicada e aquela pessoa sai dali com uma interrogação e tudo que não começa bem tende a caminhar mal. Então o advogado realmente ele precisa estar preparado, não só preparado nas palavras, mas no intelecto. E hoje em dia nós temos notado que a grande maioria dos advogados eles estão justamente buscando esse autoconhecimento, não só de si como pessoa, mas quando você se sente em paz para poder defender alguém, que isso se faz muito importante também. E os estudos continuados, como bem salientado pelo doutor, realmente devem fazer parte do cotidiano do advogado. A OAB também merece elogios no sentido de investir nisso. Não raros, aliás, muito frequentes e até abundantes são os cursos, as palestras ofertadas, né, não só pela Ordem, como por diversos institutos. O próprio Legale é pioneiro na oferta de um número enorme de cursos jurídicos voltados para a aplicação prática, para o dia a dia do advogado. Então, esse estudo continuado parece realmente algo que não surge como opção, não é verdade? Surge como obrigação, talvez, do advogado. Essa é a obrigação moral que o advogado tem, de estar na busca da perfeição, né? Como eu tenho reiteradas vezes já falado aqui nessa entrevista. O advogado ele não pode se acomodar, porque a lei... E como a sociedade, ela automaticamente se renova, o direito por si só ele também não pode ficar paralisado. O direito ele tem que acompanhar a sociedade. Logo a legislação ela acaba ganhando um corpo novo, uma cara nova, e o advogado despreparado, ele, sem sombra de dúvida, trará prejuízo ao seu cliente. Nós vemos aqui os cursos legais. Legale, ele é um pioneiro nesse campo de educação,
tem fomentado a educação em vários níveis acadêmicos, e isso é uma forma de nos consolar, porque nós sempre vemos que sempre temos opção, e essa opção da melhora, ela cabe primeiro a nós, advogados, para que depois possamos, ali na frente, dar ao nosso cliente o direito ou a segurança que ele veio em busca da gente. Porque o advogado ele tem a parte do advogado no processo, ela é a parte meio, não a parte fim. Se você conseguir fazer muito bem feito, estar preparado para poder dar ao cliente esse meio, né, que é entre você e o magistrado, tudo acaba se resolvendo da melhor forma, porque o seu cliente ele vai acabar tendo uma boa assessoria. E no que se refere ao nosso código de ética? O Dr. Macari entende que ele é conhecido suficientemente pelos advogados, ele é divulgado suficientemente, existe uma preocupação institucional da OAB no que se refere à divulgação deste código, porque fato é, ninguém adentra a advocacia sem submeter a uma prova sobre ética. Afinal de contas, uma considerável parte das questões que são exigidas no exame de ordem em primeira fase são dedicadas ao estatuto, a conhecimentos do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética. Agora, ao longo da vida profissional, qual o incentivo ou qual o trabalho que é feito para divulgação disso, divulgação do nosso Código de Ética? A OAB, não só a nível de São Paulo, que é seccional, mas como Brasil, ele trabalha arduamente na divulgação da ética profissional. É um dos temas que a OAB ela enfrenta, é um tema na ordem do dia, e ela vem se esforçando, não só que hoje você pode pegar todos os estatutos, toda a legislação, não só na internet, mas a OAB ela disponibiliza todos os livros relacionados à ética. Basta você chegar na OAB, qualquer seccional ou subseção, e pedir um livrinho de ética, que você naturalmente vai ter, inclusive, as disposições da lei que dispõe sobre a advocacia. Então, assim, o advogado hoje, eu sinto também que ele tem se espelhado mais nisso daí. Hoje, assim, dificilmente você vê um advogado que já não faz contrato. Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você via que não era uma coisa tão presente. E a lei, o Estatuto de Ética, ele impõe que, ao contratar o serviço, esse serviço seja expressamente registrado, através do quê? De um contrato. Então, a OAB ela trabalha seriamente nisso e sem sombra de dúvida, uma bola, como se diz no jargão popular, a bola da vez na OAB. Certo. Partindo dentro do mesmo assunto para outro campo que eu sei é dominado pelo doutor, a questão das relações sindicais. O perfil, seria possível traçar um perfil característico dos advogados que transitam pelo direito sindical? Os advogados que transitam no direito sindical, eles são, assim, pela própria história do direito sindical, né? E aqui eu vou falar em 2 momentos, mais da que trabalha para a classe jus laboral, que são os reclamantes, eles sempre estão atentos à questão da dignidade da pessoa humana. Então, é uma justiça muito social. Os advogados que trabalham em sindicatos, eles buscam, como princípio básico, dar àquele trabalhador, àquela família, o bem da vida maior, que é o alimento. E como bem sabemos, todas as verbas de natureza trabalhista, e o sindicato também não é diferente, porque ele busca justamente essas verbas, poder trazer ao trabalhador a dignidade, através do quê? Do seu suor do trabalho. Então, é uma preocupação constante dos advogados que militam na área sindical, dar à população a resposta do direito, que é justamente o alimento na mesa. E no que se refere à atuação prévia, a atuação do próprio sindicato extrajurídico, qual que é a participação do departamento jurídico, dos advogados ali que assessoram juridicamente, portanto, a própria atuação sindical, os próprios dirigentes, diretores do sindicato? Qual a participação do jurídico no que se refere a esses enfrentamentos que são entabulados, que são verificados nas disputas sindicais?
Existe um contato próximo ou normalmente, como em diversos outros campos, o advogado no Brasil acaba sendo chamado só no contencioso, né? Deixa-se a consulta ao jurídico para o momento posterior, quando já houve algum problema. Existe um acompanhamento desde o começo dos movimentos sindicais por parte do departamento jurídico, algum tipo de assessoramento? Isso é comum, é diferente de um sindicato para outro? Varia muito de um sindicato para outro, né? Porém, os que defendem a bandeira da CUT, e eu vou falar propriamente aqui do sindicato que eu trabalho, que é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele já vem com uma linha de enfrentamento muito diferente, que não é o enfrentamento hoje das paralisações, aqueles grandes movimentos. Se necessário, nós temos isso que a lei nos faculta, sempre através de greves, mas greves legais. Hoje, a principal linha de atuação do sindicato é justamente buscar o quê? A conciliação. O sindicato entende que a mesa é o melhor lugar para você poder resolver as pendências. Haja vista que a categoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, salvo o melhor juízo, 90% da base territorial lá, ela existe as comissões de fábrica. O que são as comissões de fábrica? Pedacinho do sindicato dentro das próprias fábricas, de modo que a negociação, ao contrário do que expõe até a própria legislação, ela acontece todo dia. Ela não espera chegar a época do dissídio coletivo. Ela não espera chegar a época da data base para você poder buscar a melhoria das condições de trabalho. Isso é diário lá naquela categoria. De modo que os advogados constantemente eles são chamados para quê? Para poder orientar, para poder dar uma palestra de esclarecimentos para o dirigente sindical. Então isso, você vê, a figura do advogado sindical, pelo menos lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ela deixou de ser aquele advogado que vai para o enfrentamento na mesa de audiência. Não, ela começa muito antes, através de orientação, através da própria negociação entre os diretores do sindicato, que, modéstia à parte, são muito bem preparados, tanto é que você vê o número de greves no ABC Paulista, ele caiu consideravelmente. Por quê? O que se busca, volto a dizer, é a mesa de negociação. É essa comissão de fábrica que vai poder resolver o problema do dia a dia. E não só em uma semana ou um mês, quando tem o dissídio coletivo da categoria. Realmente a negociação ela é sempre salutar, porque a conciliação, não o acordo apenas, mas a conciliação, são conceitos diferentes, ela me parece, inegavelmente, a melhor forma de solução de conflitos. Ambas as partes cedem ou concedem para que cheguem ao final a um resultado que efetivamente traga satisfação, não é, a todos os envolvidos naquele litígio. E isso me parece, passo a passo, restar ou acabar sendo incutido na forma de atuação daqueles que realmente se dedicam à representação de trabalhadores, de categorias profissionais ou econômicas. Nós temos entendimento lá que o processo judicial, quando o trabalhador vai em busca de verbas rescisórias ou em busca de uma reintegração, enfim, em busca dos seus direitos, nós entendemos que o processo é a forma mais dolorosa que tem para o trabalhador. Por quê? A justiça é muito lenta e quem ganha com isso é o empresário. De modo que a justiça é lenta por quê? Por causa dos juízes, por causa que o Poder Judiciário não oferece meios para que venha assim, a ser efetivada de fato a justiça. Há uma mescla de tudo isso, mas a maioria dos juízes do trabalho que nós vemos são pessoas trabalhadoras. Só que o sistema legal, hoje, ele não permite que a justiça seja célere. Infelizmente, nós acabamos tendo esses problemas, daí a preferência pelo sindicato de resolver tudo numa conciliação. É evidente que, na maioria das vezes, isso não se torna efetivado e temos que partir para o processo judicial. Mas, de sorte que processo, isso eu deixo bem claro, não é satisfatório. Ele é satisfatório depois de 4, 5 anos que você acaba conseguindo um êxito na demanda e entrega àquele trabalhador o bem da vida perseguido. Porém, o ideal seria a pacificação numa mesa, como diria antes no Ministério do Trabalho, a mesa de entendimento, né, que hoje já também está fora de moda, né? As boas e velhas mesas redondas. Mesas redondas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Partindo dessa colocação do doutor, me parece também
que essa cultura da conciliação deveria pautar a atuação mesmo nas lides individuais, não? No que se refere à atuação do advogado que representa, por exemplo, na área juslaboral, um reclamante. O aconselhamento do advogado no que se refere à conciliação me parece algo bastante interessante. Note bem, desde que essa conciliação se mostre verdadeira, porque uma coisa é o acordo. Sim. As partes resolvem ali uma proposta que é aceita e pronto. A conciliação ela tem algo que vai muito além do acordo, que é o efetivo sentimento de justiça que é alcançado por todos os envolvidos, não é verdade? Me parece que desenvolver o espírito conciliatório no seu representado é algo que também deve ser cultuado pelos advogados. O senhor não concorda? Sem sombra de dúvida, professor Gilberto. A conciliação ela é salutar porque ela é uma educação. Quando você faz algo que seja consciente, né, dos prós e dos contras daquele momento, você traz ao trabalhador, a própria parte contrária, que seria as empresas, à luz do esclarecimento. Porque naquele momento vocês estão tendo o quê? Concessões recíprocas. E quando há concessões recíprocas, você vê que há uma maturidade da parte naquele momento em fazer o acordo. Não é simplesmente você chegar a uma mesa de audiência e sair de lá depois de uma proposta insatisfeito, sair falando mal da empresa, sair falando mal do juiz, sair falando mal do sindicato. A pessoa que faz o acordo, ela deve estar ciente de tudo. Então, quando nós vamos para uma audiência com os trabalhadores, o que nós falamos? Nós já desenhamos um mapa para eles ali do que é o permitido, do que não é permitido, aonde ele pode chegar através dessa conciliação e o que representa aquilo para ele. Então, geralmente, na grande parte esmagadora, o trabalhador ele não tem dúvida quando vai à mesa, porque antes disso ele passa num plantão, ele conversa com os advogados, de modo que chega na audiência ele está totalmente esclarecido do que realmente ele tinha direito. E dessa forma ele consegue mensurar se há ou não há vantagens no que se refere à eventual proposta de conciliação. Aí sim é possível um representado, um advogado não, um cliente, seja ele reclamante, trabalhador, seja ele reclamada, seja ela reclamada, empresa, não importa qual seja a parte, ela vai à mesa sabendo exatamente o que está acontecendo à luz do direito naquele contexto em que ela foi envolvida, em que ela se envolveu fruto de uma relação de trabalho. A partir daí, a consciência faz com que a pessoa possa, de fato, afirmar se está satisfeita ou não com determinado contexto proposto para a conciliação. Eu concordo. Agora, não me parece que esta consciência acerca do que vem a ser a conciliação se mostre algo comum. Hoje em dia vejo com um certo pesar uma confusão entre conciliação e acordo, não é? Sim. E me parece que isso é um tanto quanto perigoso, até mesmo para direitos em tese irrenunciáveis. O trabalhador não pode ser obrigado ou ser compelido a renunciar a direitos fundamentais. O senhor não concorda? A regra é que os direitos trabalhistas, a grande maioria deles, são direitos indisponíveis. De modo que, como bem você disse, você chega a uma mesa para fazer uma audiência, não seria razoável você deixar lá desses direitos indisponíveis 40%, 80% do que você teria direito. O problema aí, a gente cai naquele campo que nós estávamos falando no início dessa matéria, dessa entrevista, que era justamente no advogado preparado. Então você vê, tudo leva uma coisa a outra. Se o advogado é despreparado, ele chega e faz um rol lá de pretensões. Como que ele vai poder chegar, dividir ali o que é o certo, o que é o errado, para poder convencer, não, mas trazer à luz de esclarecimentos para o seu cliente? Fica uma coisa muito contraditória. E hoje o trabalhador ele já ganhou uma dimensão do que ele tem e do que ele não tem direito. Não é mais aquele trabalhador coitadinho que ia para uma mesa de audiência sem saber o que fazer. A grande maioria hoje, eles, além de serem pessoas instruídas, eles acabam sabendo o que é o certo e o que é o errado. Então, fica mais fácil dessas pessoas irem à mesa de audiência e realmente detectar
o que é o acordo e o que é uma conciliação. Então isso é muito importante a gente dividir um do outro. Sem dúvida. No que se refere, voltando mais um pouco, à questão da atuação sindical, no cotidiano do sindicato, nós tivemos há alguns anos, fruto de uma lei do ano 2000, a criação das chamadas comissões de conciliação prévia. E foram criadas diversas dessas comissões, tanto no âmbito dos sindicatos quanto de algumas empresas. Todavia, nós percebemos que, aos poucos, foram gradualmente, portanto, sendo desativadas. Sendo certo que hoje são raríssimas as chamadas comissões de conciliação prévia. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa realidade. Essas comissões, afinal de contas, elas são benéficas? Elas têm algum tipo de resultado? Por que elas foram perdendo espaço a ponto de, na sua grande maioria, repito, restarem desativadas? As chamadas CCPs, né, como nós diríamos no passado, elas foram desativadas justamente por conta da ganância do homem, né? Muitos trabalhadores chegavam a essas comissões e ali eles tinham a grande maioria dos seus direitos, a grande maioria mesmo, postergada pelo empregador. De modo que, sem o auxílio de advogados, eles acabavam ali sendo ludibriados, né? Então isso, a má-fé, ela acabou fazendo com que essas comissões de conciliação prévias elas fossem sendo desativadas, né? Eu tomo a liberdade aqui de citar um nome, e se vocês me permitem, o caso da Mercedes-Benz do Brasil. Ela tem uma comissão de conciliação prévia lá que ela é impecável. Ela é impecável. Eu, como advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nós vemos, lá não tem intromissão do sindicato. Realmente as pessoas que vão ali dentro desse nível de esclarecimento, eles realmente saem dali maduros do que é uma conciliação. E pelo que eu tenho conhecimento, a grande maioria dos que lá passam não entram com ação judicial depois. Essa seria a minha próxima pergunta, porque um dos grandes argumentos para o encerramento de um sem número de comissões de conciliação prévia foi justamente esse, que após o acordo, muitos trabalhadores ainda assim levavam as questões ao Poder Judiciário para discutir eventualmente diferenças, o que acabava tornando a comissão de conciliação prévia um momento sem muita finalidade no que se refere a essa busca de solucionar os conflitos entre empregado e empregador. No caso da Mercedes, então, o número de reclamações posteriores é basicamente insignificante. É insignificante. É insignificante porque, conforme nós estávamos conversando aqui, a diferença de você fazer acordo e conciliar é uma diferença muito grande. De modo que os que lá vão em busca dessa composição, me parece que eles saem de lá com uma satisfação muito grande. Haja vista, assim, quase que zero o número de pessoas que nos buscam, que nos procuram lá no sindicato para poder averiguar se há ou não há algum erro. Então, essa consciência é fundamental para o direito do trabalhador. E isso me parece também sinal de um relativo amadurecimento dos próprios advogados que dedicam a sua atuação à representação de trabalhadores, de reclamantes, defesa de direitos de reclamantes, porque não raro a própria reclamação, por assim dizer, a própria provocação da comissão de conciliação prévia se dá através de um advogado. De fato, ela se dá através do advogado, mas há muitos casos, e me parece que nessa grande maioria da Mercedes-Benz, salvo o melhor juízo, eles vão, inclusive, sem o auxílio do advogado, né? Porque hoje em dia, principalmente no ABC, a grande maioria dos trabalhadores são trabalhadores que eles conhecem, são trabalhadores instruídos, né? Haja visto até o próprio piso salarial de lá, que é um piso diferenciado. Então isso também acaba facilitando com que eles conheçam os seus direitos e saibam um pouco como negociar. Mas o fato de existir essa comissão de conciliação prévia não inibe que eles busquem depois algum advogado para saber se fizeram tudo certo, se tudo dentro da lei. E me parece que a grande maioria dos trabalhadores que passam pela comissão de conciliação prévia lá, eles saem de lá satisfeitos, conforme bem dissemos, haja vista o retorno que
que é quase que significante na busca de entrar depois com ações visando diferenças trabalhistas. O interessante disso, muito interessante disso, é que acaba por fulminar a própria lide, né? Porque o conflito de interesses basicamente deixa de existir no momento que no nascedouro dele já é possível solucionar a questão dentro da própria empresa numa conciliação, havida numa comissão previamente estabelecida para isso. Me parece interessantíssima a ideia do legislador no momento em que alterou a CLT para a inclusão dos artigos pertinentes à comissão de conciliação prévia. Uma pena que a prática não tenha firmado esta realidade para o dia a dia de todos os trabalhadores. Me parece também que o grau de politização da categoria dos metalúrgicos faz com que eles realmente sejam diferentes nessa busca de soluções mais rápidas e mais inteligentes até para os conflitos. E aí a pergunta, essa politização que historicamente vem junto com o crescimento do próprio sindicato, ela não poderia se transformar numa realidade geral? O que seria necessário para que todos os trabalhadores, não apenas essas categorias mais politizadas historicamente, tivessem o mesmo grau de consciência, de representação e de resultados até, que impedisse o assoberbar da Justiça do Trabalho com tantas ações? O que seria necessário para isso? Isso é um pouco de vontade política dos próprios dirigentes sindicais, né? Você vê, a instituição de comissões de fábrica dentro das empresas, isso já facilita muito o trabalho de conscientização dos direitos dos trabalhadores. Outro fato também que nos leva e nos chama muita atenção é que lá naquele sindicato dos metalúrgicos do ABC, desde a época do Lula, o dirigente sindical ele não se perpetua no poder. Os dirigentes de lá eles ficam 2 mandatos, se eleitos para o segundo, e depois eles são obrigados já a abdicar do posto. Então isso tem além da questão de trazer a política e abrir possibilidade para que todos participem do processo eleitoral, é um processo altamente democrático, sobretudo a democracia, a confiança que você tem naqueles dirigentes. Porque de fato fazem um trabalho que busca o quê? O bem da categoria e não o bem pessoal de meia dúzia ou uma dúzia de pessoas que estejam no poder. Porque nós vemos em outros sindicatos que as pessoas acabam se perpetuando no poder. E isso, ao meu ver, ele se torna um pouco nocivo e até talvez não te dê muita legitimidade para você postular direitos, né? E as pessoas não se sentem tão bem representadas. Isso gera insatisfação. E nós vemos lá que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele tem uma filosofia política bem consagrada e bem definida, que acaba refletindo nas conquistas da categoria. E me parece interessantíssimo também, como resultado das respostas que o doutor nos forneceu, com as quais o doutor nos brindou aqui, nesses minutos de entrevista, que traço característico da legítima representação é a combatividade e a ética. Porque tanto quanto ocorre com o caso dos advogados, que devem agir de modo combativo, aguerrido, mas pautados pela extrema ética na sua conduta, representando, portanto, os interesses daquele que o constituiu, jurisdicionado, ou simplesmente alguém que o consultou. De outro lado, quando passamos para a representação coletiva de trabalhadores e da categoria econômica, as mesmas características parece que marcam a atuação sindical. O sindicato tem que ser combativo, como o Dr. Macário bem colocou, mas sem perder a ética. E talvez qual seja a maior expressão desta ética da conduta sindical? O máximo esforço e a demonstração de uma vocação concreta para a negociação. Afinal de contas, o sindicato tem como missão principal negociar. Negociar. Mas é isso daí. Nós temos uma pergunta que nos foi encaminhada antes mesmo do início da palestra de hoje, né, por alguns alunos. Vários alunos repetiram a mesma pergunta. Eu vou citar nominalmente o José de São Bernardo do Campo, né, terra do Dr. Macário. Perguntou o seguinte: partindo da experiência da advocacia, da busca
de uma atuação profissional indispensável para um cenário democrático, para conquistas sociais, e é isso que a advocacia é. Não é? Uma profissão que vai muito além do técnico, que existe para salvaguardar o Estado democrático de direito, o respeito à dignidade da pessoa humana, partindo desde esse aspecto da advocacia, até mesmo para as organizações sindicais com todas as suas características muito parecidas. A questão colocada é a seguinte: o que nós temos hoje de influência desses movimentos históricos sindicais e desta busca pela, vamos colocar, divulgação, propagação da existência de um Estado democrático de direito, esta busca de conscientizar todas as pessoas acerca do que é cidadania, não é? Que vem muito da advocacia, dos movimentos sindicais. Que reflexos, que relação que isso tem com essa onda de movimentos sociais que nós tivemos recentemente? São coisas muito parecidas em momentos distintos. O primeiro que eram os primeiros que eram os movimentos sindicais, eles começaram isso há muitos anos atrás com os trabalhadores que buscavam ali a melhoria das condições de trabalho. Né, na época dos artesãos, que eles começaram a mergulhar nesse campo. Depois nós tivemos as corporações, enfim, e sempre buscando o quê? Melhor condição de vida. O trabalho é fonte de vida. E depois tivemos o sindicato, que nasceu na época da ditadura, que havia aqueles movimentos sindicais buscando justamente o quê? A voz, o direito a falar, o direito à manifestação, né? Contudo, os movimentos de hoje, eles não são tão diferentes do passado, né? Porque justamente eles buscam o quê? A melhoria de condição de vida. Então, essa condição de vida é a mesma que de outrora, só que em sintonias diferentes. Só que ali, do movimento sindical do passado, eles buscavam, diante daquele quadro, aquele cenário negro que existia, de você não poder se manifestar, de você não poder falar, eram buscas concretas por reivindicações. Hoje, nós vemos essas manifestações, elas aconteceram em todos os cantos do país, algumas legítimas e outras nem tão legítimas, né, onde acabaram até maculando um pouco o próprio movimento, com depredações, quebra-quebra, e isso não é o ideal de um movimento. O movimento ele deve ser um movimento desmascarado, de cara limpa, para você justamente buscar o quê? O que aquele pessoal do sindicato fez muito tempo atrás lá, que era a liberdade para poder falar e, consequentemente, ter suas reivindicações maduras, colocadas para os governantes poder cumprir. Já visto que daquele tempo nós começamos a nascer os direitos trabalhistas, que a maioria dos direitos que nós temos hoje, eles nasceram naquela época. Então, a manifestação ela é legítima desde que ela seja revestida da transparência. E toda transparência, ela gera o quê? Credibilidade. E o que seria desses movimentos, o que seria da própria expressão concreta da cidadania, da democracia, que nós tanto almejamos seja cada dia mais concretizada no nosso país, sem uma advocacia combativa e ética, não? Esse é o sonho de consumo de todos nós. Então, chegamos ao fim. Infelizmente, o bate-papo estava muito bom. Tenho certeza que nós teríamos aqui diversos outros assuntos para abordar. Acabamos invadindo a seara dos movimentos sociais, do direito sindical, porque não há como deixar de fazê-lo na presença de um expert no assunto, combativo e ético advogado dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Então, gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Sérgio Aparecido Macário por aceitar o nosso convite, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje ao vivo com aqueles que nos acompanham pela internet, pelo site do Legale Cursos Jurídicos e certamente já encaminhar um convite para um retorno breve, não é mesmo? Passando ao doutor a palavra para se despedir dos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Para mim é uma honra, professor Gilberto, estar aqui participando desse renomado programa que toda a sociedade, como eu disse no começo, não só jurídica, mas a acadêmica, nos meios jurídicos, com alto nível de audiência, poder bater um papo, estar aqui nesses cursos legais, que é, sem sombra de dúvida,
pioneiro no assunto, e é com grande satisfação que eu estive aqui hoje. Muito obrigado. E me despeço de você agradecendo mais uma vez o fato de ter dedicado alguns minutos para nos acompanhar aqui. E já convido a todos para a próxima entrevista. Na próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui nos estúdios do Legale Virtual, ao vivo, entrevistando o professor Dr. Gilberto Gomes Bruschi. Professor Dr. Gilberto Gomes Bruschi, professor de Direito Processual Civil, mestre e doutor na mesma área de conhecimento pela PUC de São Paulo, estará conosco para debatermos acerca do projeto de novo Código de Processo Civil, um tema do momento muito importante para todos nós e principalmente para aqueles que transitam no que se refere à atuação perante os fóruns, seja ou não na área civil, haja vista a aplicação subsidiária do CPC no processo do trabalho e no processo penal. Então fica aqui o convite e o meu abraço. Até segunda-feira que vem.